Olá, queridos, graça e paz, tudo bem? A palavra que eu gostaria de compartilhar nesse dia está lá em Eclesiastes, no capítulo 7, o versículo 10 diz assim, ó: Não diga, porque os dias do passado foram melhores que o de hoje. Eu converso com alguns jovens, jovens adultos, né, bem próximos aí à minha idade, que num passado a gente teve tantas experiências tão profundas com Deus, coisas que nós vivemos em montes, em vigílias, em cultos que nós realizávamos de 24 horas, de 48 horas. E muitos deles viram para nós e falam assim, cara, aquela época era boa. Aquilo que a gente vivia com Deus é indescritível. O que que o escritor aqui está falando para nós? O que que a Bíblia está falando para nós? Que nós não devemos olhar para o nosso passado e falar assim, aqueles dias eram melhores. Por quê? Né? Interessante essa pergunta. Foram dias que vivemos tão profundamente com Deus? Foram. Foram dias que muitas vezes as coisas fluíam de uma forma totalmente diferente? Sim. Mas uma pergunta que permeia o nosso coração é: por que que hoje a gente não vive o que vivemos no passado? Ou mais, por que não vivemos intensamente mais do que já vivemos? Será que Deus mudou? Será que Deus não tem prazer mais em nos tocar tão profundamente quanto ele nos tocou? Ou nós mudamos? Ou será que os nossos cultos se tornaram apenas religiosos? Entre o Antigo e o Novo Testamento, há um tempo de silêncio ali que os teólogos acreditam que Deus não tenha falado por aproximadamente 400 anos. 400 anos aproximadamente se passaram sem Deus sequer abrir a sua boca, sem Deus sequer levantar um profeta, sem Deus sequer usar alguém. 400 anos se passaram. Mas sabe uma coisa que eu acho surpreendente na Bíblia? Que Zacarias, pai de João Batista, estava em seu turno. O que que isso quer dizer, queridos? Nós precisamos entender muitas vezes o contexto das coisas. Qual era o propósito do tabernáculo? Qual era o propósito da Arca da Aliança? Qual era o propósito do sacrifício sobre o propiciatório? Qual que era o propósito de tudo isso? Era que Deus vinha e dava orientação para o seu povo. Ou seja, Deus aparecia para eles e falava assim, olha, eu quero que vocês façam isso, disso, dessa forma, façam isso. Agora nós vemos que Zacarias está oficiando ali no templo e 400 anos Deus não fala. Ou seja, por 400 anos eles continuaram praticando a religião mesmo sem Deus aparecer. Por 400 anos eles faziam tudo exatamente igual Deus pediu, mas Deus não aparecia. Sabe, querido, será que Deus realmente mudou nos nossos dias? Ou nós entramos no culto, saímos do culto, entramos no período de louvor, entramos no período de palavra, mas a nossa expectativa é que se Deus vier ou não vier, é indiferente para nós. Que se Deus se manifestar ou não se manifestar, é indiferente para nós. Por quê? Porque nós estamos ali cumprindo o nosso dever eclesiástico. Agora imagina se realmente Deus vier, será que ele não vai atrapalhar os nossos cultos? Será que se o Senhor vier da forma que ele quer vir, ele não vai mudar a ordem do culto e a gente vai ficar chateado e falar, Deus, por que o Senhor está fazendo isso? O que está acontecendo? Sabe, queridos,
Não vamos olhar para o passado e falar assim, o passado era melhor. Não, Deus é Deus de novidade. Deus é um Deus que quer fazer muito mais hoje do que ele fez no passado. E ele sempre falou isso. Ele falou assim: olha, vocês estão chorando por um templo antigo, mas saiba de uma coisa: a glória da segunda casa será maior que a primeira. Lógico que prefigurava a pessoa de Cristo, mas o que Deus está falando é: o que eu tenho de novo para vocês, de novidade para vocês, é muito superior ao que vocês já conhecem no passado. Então, o que Deus tem para nós é muito superior àquilo que ele já fez. Então, o que cabe a nós? Nos posicionarmos. O que cabe a nós? Jesus, queridos, nunca disse assim, ó, vocês terão falta de pão. Não. Vocês não terão água, vocês não terão pão. Jesus nunca disse isso. E muito pelo contrário, ele falou assim, ó, aqueles que têm sede, aqueles que têm fome, venha a mim e beba. Ou seja, não adianta você vir a Cristo e não beber dele. O convite para ele é venha, mas hora que você vier, faça alguma coisa. O que é? Beba de mim. É isso que muda. Como estamos indo cumprir o nosso dever eclesiástico? Será que nós entramos e saímos de igreja domingo após domingo, quarta após quarta, quinta após quinta, ou o dia que você vai na igreja, sem expectativa nenhuma? Será que Deus não se tornou um ídolo para muitos de nós? Que nós temos que ir lá, ajoelha, ergue a mão, entrega uma oferta, senão ele vai ficar irado conosco? Será que muitos de nós não vivemos uma religião desta forma? Queridos, Deus é um Deus de novidade. Deus é um Deus real. Deus é um Deus real. E eu não consigo encaixar na minha cabeça um Deus que entregou o seu próprio filho por um amor incalculável dele por nós. E ele não quer nos tocar nesse dia. E ele não quer nos transformar nesse dia. Querido, Deus tem algo muito mais profundo para nós. Muito mais profundo que ele já deu no passado. Agora, o que cabe a nós é entrarmos neste caminho para que Deus faça o que ele quer fazer em nós. Livremos-nos da religião. Livremos-nos desse peso de ficar fazendo como se fosse para Deus, mas na verdade estamos fazendo para nós mesmos. Que Deus nos livre disso e nos abençoe em nome de Jesus.